que vai nos permitir ver isso na nossa certidão. Amém? Nessa manhã, continuando nesse propósito de falar de missões, nós vamos estar ouvindo a missionária, que não é a missionária que está escrita aí no seu boletim, no meu boletim, a Jorgelina Burgos, que estaria conosco, mas ela pediu desculpas, porque, segundo ela mesma fez uma confusão na sua agenda e houve, então, um conflito. E vai estar conosco, está conosco, então, uma missionária da Junta de Missões Mundiais. Eu queria chamar até aqui a Esther Resnick. É isso mesmo, Esther? Resnicek, perdão. Resnicek, Esther, missionária da Junta, de São Paulo, está aqui no Rio há algum tempo conosco, e atua no campo missionário ali no continente asiático. E vai estar falando para nós, nesta manhã, um pouco daquilo, da sua vivência, que Deus tem permitido viver no campo missionário, um pouco da sua experiência, falando um pouco dela também. E uma das coisas que chamou muito a atenção, um dos assuntos que chamou muito a atenção do nosso grupo, que esteve lá no Congresso Brasileiro de Missões, foi exatamente mundo árabe. Palestras voltadas para mundo árabe. E me chamou muito a atenção, uma observação que foi feita. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com esse grupo que foi ao Congresso, e ali cada um pôde expor o seu ponto de vista daquilo que mais foi impactado no Congresso. E me chamou muita atenção quando uma das irmãs falou assim: olha, eu participei de uma plenária em que o palestrante falava que ali no mundo árabe, dentre as pessoas do mundo árabe, dentre as pessoas que têm como religião o Islã, né, o islamismo, os muçulmanos, eles são tão carentes de conhecerem a Jesus quanto nós somos. E muitas das vezes nós somos levados a pensar de que eles não têm essa carência, de que eles não vivem nessa carência. E isso abre uma distância. Isso abre uma distância muito grande nossa para eles. Mas, felizmente, e glória a Deus por isso, pessoas têm sido levantadas para poder trabalhar no meio dessas pessoas, desses povos, e uma delas é a Esther, que hoje está conosco. Eu queria que você erguesse as tuas mãos para cá, fechasse os teus olhos, vamos interceder por vida de Esther nesse momento. Senhor, nós agradecemos pela vida da tua filha, agradecemos pelas experiências que ela tem vivido na tua presença, agradecemos ao Senhor porque ela se dispôs a enfrentar o desafio do ID e tem sido fortalecida pelo Senhor, o seu coração tem ardido para poder ir e cumprir a tua palavra, Senhor Deus, mesmo em local tão distante. Que o Senhor possa, nesta manhã, ó Deus, ungir os lábios da tua filha e trazer para ela a palavra do Senhor para nós. A palavra que abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem feito e para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo em que nós podemos fazer. Que o Senhor nos mostre isso, que o Senhor possa revelar a nós aquilo que nós, como igreja do Senhor, aqui em Campo dos Afonsos, podemos e devemos fazer. Queremos também agradecer pelas vidas dos irmãos que se dispuseram a ir ali até o Congresso Brasileiro de Missões, pelas vidas que promoveram aquele congresso, pelos ensinamentos que foram ministrados ali, pelo aprendizado. Que nós, como igreja, sejamos capazes de aplicar isso aqui para a glória do Senhor e expansão do teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Perdão por esse sotaque estranho, mas é de São Paulo. E é um prazer muito grande estar com vocês. Eu vou compartilhar 5 minutinhos do meu testemunho, depois a gente compartilha um trecho da palavra, tá bom? Mas antes, enquanto eu compartilho a palavra, queria passar para vocês cada um, aqui tem um monte de semente, de tudo quanto é tamanho, tipo, forma, árvore grande, árvore pequenininha, chia, linhaça. Cada um, acho que não vai dar para todo mundo, mas cada um pega uma sementinha e passa. Aí, no final, eu vou chegar na ilustração aqui, vocês vão entender. Obrigada. Bom, só contando um pouquinho, né, como é que eu vim parar aqui na Junta de Missões, aqui no Rio, né? Deus me chamou para ser missionária quando eu era muito pequena.
mas eu não tinha ideia do que fazer, para onde ir. Mas, enfim, esse desejo no meu coração, Deus nunca deixou morrer. Então, quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu orei. Eu falei, Deus, eu quero fazer uma coisa que seja útil lá no campo missionário. O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? E aí eu senti de maneira muito clara Deus falando, você vai fazer nutrição, porque eu vou te usar nisso. Fiz a faculdade, me formei. Eu ia ser efetivada no emprego na minha área mesmo. E surgiu a oportunidade de ir para o Projeto Radical Latino-Americano. E, assim, seguindo a orientação mesmo de Deus, eu vou. É isso mesmo que eu vou fazer. E fui para o Radical em 2005, fiquei até outubro de 2006. Quando eu saí do Radical, todos os meus amigos, assim, a maioria dos meus amigos estavam lá comigo, eles já tinham um direcionamento, assim, já tinham um chamado específico, tipo, Deus está me chamando para trabalhar com povos árabes, Deus está me chamando para trabalhar com povos hispanos, Deus está me chamando para trabalhar na Rússia, na Índia. E eu não tinha isso. Eu só tinha um desejo de servir a Deus, mas aquilo me incomodava. Eu falei, Deus, será que o Senhor está me chamando? Será que eu sou chamada mesmo? Será que esse negócio de missões é para mim? E aí, Deus começou a ministrar mais ao meu coração sobre isso. Falou, calma, você é chamada. Calma, filha. Não vou deixar esse desejo morrer, não. Voltei para o Brasil. Depois do Projeto Radical, o foco do nosso trabalho foi Peru e Equador. A gente passou algumas semanas na Bolívia, no Paraguai também, mas o foco foi Peru e Equador. Quando eu regressei, eu tinha, assim, no meu coração, como jovem, estava apertado, assim, pensando na questão do mercado de trabalho. Né? Em São Paulo, o mercado de trabalho para nutricionista, a área de saúde, assim, é muito restrito, já está saturado. Né? Então, eu estava preocupada, eu estava pensando, Deus, e agora? Eu larguei a oportunidade de um trabalho na minha área, de ser efetivada para estar no Radical, e agora eu vou voltar para casa sem experiência nenhuma. Como é que vai ser? Uma semana depois que eu voltei para casa, Deus abriu uma porta no melhor hospital lá de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, para trabalhar como nutricionista na área. Não tinha capacidade nenhuma, não tinha... É Deus. E aí eu quero falar para vocês, meus irmãos jovens, quando Deus está te desafiando, está colocando alguma coisa no teu coração, e você tem certeza que é o Senhor que está falando, dá esse passo de obediência, que Ele vai te honrar. A bênção está no caminho da obediência. Não é a gente que sai correndo atrás da bênção, campanha disso, é Deus que abençoa conforme a gente caminha na direção que Ele tem para nós. Enquanto eu estava trabalhando no hospital, eu conheci um ministério chamado GEAME, Jesus Ama o Menor. É um ministério que trabalha na Cracolândia, lá de São Paulo. Lá tem bairros assim bem pesados nessa área, não sei se é como aí no Rio. E comecei a trabalhar com os menores lá na Cracolândia, na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM também. E lá, nessa questão de chamado, foi quando Deus começou a dar uns estalos assim, falar, Esther, olha só, presta atenção, meninas, mulheres em situação de risco, é mais ou menos essa direção que eu tenho para você. E aquilo ficou, assim, sabe, pegando fogo no meu coração. Falei, poxa, acho que é essa a direção de Deus. Mas não sabia exatamente que situação de risco. Né? Você pensa, mulher e criança em situação de risco, tem desnutrição, violência doméstica, vários tipos de risco. Né? Tinha que ter uma área, pelo menos, mas já era alguma coisa. E em 2012, 2011, eu comecei a sentir no coração o desejo a necessidade de ter um preparo melhor nessa área, né, de missões. Comecei a sentir aquele desejo de entregar minha vida totalmente para o serviço missionário. E Deus escancarou uma porta assim que eu não teria condições de entrar, não teria condições financeiras de estar lá, de estudar lá em Dallas, no Christ for the Nations, no Texas. Eu fiquei o ano inteiro, o ano passado, fiz um curso de missões ali, e a parte prática desse curso foi lá nas Filipinas. Foi de janeiro agora até 31 de março. E lá no seminário onde eu estava, Deus começou a direcionar um pouquinho mais, a focar um pouquinho mais no chamado. Né? Lembra que era mulheres e crianças em situação de risco?
Deus me apresentou algo que eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. Estando envolvida lá na Cracolândia, estando envolvida, entendendo a questão do tráfico, Deus começou a me direcionar quanto ao tráfico humano, mais especificamente o tráfico sexual de mulheres e crianças. Mas até então não tinha uma direção, qual país, onde ir, eu só sei que é isso que está no meu coração. Quando eu voltei das Filipinas agora, eu me apresentei para a Junta de Missões. Eu senti a direção de Deus nesse sentido, senti paz. Agora estou aqui na Junta de Missões, preparando para ir para a Índia. E eu queria, por favor, você poderia colocar aquele slide? Ano que vem, a gente vai eu vou estar indo lá para a Índia. Por favor, pode passar o próximo. Lá é onde tem a maior quantidade de povos não alcançados. Ali vocês estão vendo sul asiático, os países que estão lá, por favor. A religião dominante é o hinduísmo. Quase 80% da Índia é hinduísta. E eles adoram cerca de 300 milhões de deuses. É fácil, Jesus, para eles é muito fácil você falar de Jesus. Jesus é mais um Deus, Não é o Deus. E tem várias linguagens, cada corzinha é uma língua diferente. Eu estava vindo para cá, tive o privilégio de encontrar com a irmã Maria Helena. Ela já estava me dando vários toques, já foi um prazer muito grande conhecê-la, viu, irmã? Uma bênção mesmo, já se tornou minha melhor amiga. E pode pôr o próximo. E nesse monte de cores, de Índia, tal, qual a língua? Estarei indo para Mumbai trabalhar especificamente com essas meninas, num projeto chamado Jivan Sat, que significa vida real. Já tem uma equipe da Junta de Missões ali, quem está coordenando é o missionário Raul. E o que acontece lá? Lá na Índia, um dos deuses deles uma das deusas se chama Yelama. E muitas meninas, as mulheres não são valorizadas assim na cultura, Não é vantagem ter uma menina, é vantagem para a família ter um menino, porque quando o menino vai se casar, a família da noiva precisa dar um dote para a família do noivo. E, às vezes, a família só tem menina e não tem condições de ter o dinheiro para pagar o dote para que a filha se case. E o que acontece? Eles pegam essa menina, às vezes pequenininha, 4 anos, 5 anos, pega essa menina, consagra nesse templo da deusa Yelama e ela fica ali trabalhando como prostituta sexual. Porque os homens acham que eles estão se conectando com a deusa deles através de ter relações com essa menina. E elas ficam ali, tem várias relações por dia, são abusadas. A estimativa de vida de uma menina dessa, quando entra na prostituição, é de 5 anos. E eu queria passar um videozinho que fala sobre esse projeto. अभी बहुत अच्छे बन गए। मैं पहले ज़माने में सोच ही नहीं सकी थी। पहले मेरे साथ हुआ था, मैं गांव में थी, फिर मेरे मम्मी ने उधर छोड़ के आए थे। फिर बिना ताला का मैं सो गई। फिर अंकल खलू अंदर आए। आने के बाद फिर ऐसा मुझे बोल रहे, मेरा बाजू में बैठे, मैं सोई थी, मेरे बाजू में बैठे थे। Essas meninas nem bem chegaram à puberdade e já experimentaram o lado mais cruel da vida. Tiveram a inocência roubada, os corpos foram violados por inúmeras vezes, numa medida em que não se é possível mais identificar os agressores. São pessoas de dentro de casa, da própria família, e estranhos que decidiram se apropriar delas como um objeto facilmente vendido ou descartado. No sul da Ásia prevalece o hinduísmo e, por causa do estilo de vida precário e devido à exploração a que se submetem,
A sobrevida de uma menina que se prostitui é de apenas 5 anos. Para enfrentar essa dura realidade e salvar vidas, o projeto Givansat de Missões Mundiais, que significa Vida Real, retira meninas de 5 a 12 anos das ruas, que, conhecendo a Cristo, pouco a pouco vão redefinindo suas histórias. Através do projeto, elas ganham um lar, uma família e novos sonhos. Então nós tivemos histórias de milagres, como um cafetão vir entregar sua própria filha para nós. O trabalho missionário é feito com aqueles que vão fazer o trabalho na linha de frente e com aqueles que ficam na retaguarda, orando, intercedendo e contribuindo para que o trabalho seja realizado. Você pode fazer parte desta ação missionária como adotante e intercessor. Não permita que vidas se percam por falta de esperança. Procure agora um dos nossos canais de relacionamento. Envolva-se com Missões Mundiais. Obrigada. Queria compartilhar um trecho da Palavra de Deus, mas antes queria estar orando com os irmãos, tá bom? Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu apresento a minha vida diante do Teu altar, com todas as minhas limitações. Eu peço que o Senhor possa usar quem eu sou, aquilo que eu sou, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos aqui e que o Senhor, somente as Tuas palavras, Senhor Deus, venham estar saindo da minha boca agora, que não impeça, Deus, de eu falar qualquer coisa que venha da minha própria carne, da minha própria emoção, de mim mesmo, Deus. Senhor, tenha total liberdade nesse lugar, para fazer aquilo que o Senhor quiser no coração dos Teus filhos, da maneira como o Senhor deseja, Senhor. Nós te amamos, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é o mais precioso. Isso que eu te peço, te louvo, te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, abram sua Bíblia, Gênesis 28 e também, deixa lá marcado, Isaías 6. Gênesis 28, primeiro, do verso 10 até o 12. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando ao determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E agora, vamos lá, por favor, no Isaías 6, de 1 a 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então, tanto Jacó
quanto Isaías, eles tiveram uma revelação de quem Deus é. E a adoração, ela acontece independente de você. Né? Isaías, ele viu Deus em toda a sua glória, ele viu os serafins adorando a Deus. Jacó, ele foi dormir e Deus se mostrou para ele num sonho, viu uma escadaria e anjos subindo e descendo. Então, a adoração estava acontecendo e está acontecendo agora, independente de você estar consciente disso ou não. Independente de você ter louvado a Deus no momento que o grupo de louvor veio aqui ou não. Independente do teu coração estar aberto ou fechado para as coisas de Deus. A adoração está acontecendo porque Deus está presente. Isaías 6:5 agora. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais adoramos ao Senhor, quanto mais colocamos a nossa vida no altar de Deus, porque a adoração não é simplesmente eu cantar, eu louvar, através da música. A adoração é a minha atitude do dia a dia. Quanto mais eu coloco a minha vida no altar do Senhor, quando eu acordo de manhã e falo, Deus, esse dia é teu, toma conta das minhas atitudes, toma conta das minhas palavras, não deixa nenhuma palavra torpe sair da minha boca, porque a minha boca tem que ser instrumento de bênção e não de maldição para os outros. Quanto mais eu tenho essa consciência, mais eu vejo ao Senhor e mais eu percebo que eu sou impura, mais eu percebo que eu sou pequenininha, que eu preciso do Senhor. E volta, por favor, em Gênesis 28. Gênesis 28, o verso 13 e 15. Ao lado dele, então, voltando lá na história de Jacó. Jacó estava dormindo e Deus se revelou para ele. E ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E Isaías 6:8a. Primeira partezinha do versículo. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Então Deus, ele faz um convite para vocês, para cada um de nós aqui. Ele apresenta diante de nós o plano dele. Fala, olha, eu tenho um propósito para a tua vida. E é um propósito que não se resume só a quem você é hoje. Não se resume só àquilo que você faz hoje, aos seus sonhos. Vai além. É um propósito que vai tocar não só na vida das pessoas que estão ao teu redor, mas é um propósito para tocar na vida de gerações que você muitas vezes nem vai conhecer. É você falando de Jesus aqui, fazendo a diferença aqui, para fazer diferença na vida dessas pessoas, e essas pessoas vão espalhar essa semente do Evangelho aonde elas estiverem. Muitas vezes você não vai ter nem noção disso. Muitas vezes você não vai ter noção dos frutos. Mas Deus te chama para fazer um propósito para transformar gerações, para transformar a história delas. É isso que Deus apresenta para nós. E todos nós somos vocacionados. Todos nós temos esse... Deus nos fez com um propósito especial. Ninguém está a passeio aqui no mundo. Ninguém está à toa.
Né? Ninguém nasceu por nascer, porque foi um acidente, porque não sei o que eu vou fazer da minha vida. Todos nós, independente de idade, independente da cultura de onde a gente veio, independente de qualquer circunstância, Deus tem um propósito específico para cada um, para fazer diferença nessa terra enquanto a gente viver, para tocar nas futuras gerações. É isso que Deus chamou Jacó para fazer. Ele chamou Jacó, olha, é isso daqui que eu tenho para você. Eu estou escolhendo você, a sua geração, a sua descendência, para fazer diferença nas nações da terra. E só que acontece uma coisa. Olha só o que Jacó falou. Gênesis 16, a partir do verso 16, 28, 16, perdão. No verso 16, Jacó acordou do sono e disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ou seja, muitas vezes Deus já está agindo ao nosso redor, mas nós não temos esse discernimento, nós não conseguimos perceber que é Deus agindo, de maneiras assim, que maravilhosas, às vezes só que a gente está meio distraído com o que está acontecendo ao nosso redor. Continuando aqui, até o verso 20, até o finalzinho aqui. Verso 17. Jacó teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, presta atenção, isso aqui é bem interessante isso aqui que ele fala. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, Deus apresentou, primeiro Deus se revelou para Jacó, né? Se revelou com toda a glória e esplendor do Senhor. Depois, Deus ele chega para Jacó e fala, Jacó, é esse o propósito que eu tenho para a sua vida. É um propósito de tocar gerações futuras, é um propósito de fazer a diferença no mundo. E isso não vai se restringir só para você, isso vai ser para abençoar os outros. A bênção do Senhor nunca é só para você, mas é algo que flui, né, para a vida dos outros. Só que Jacó, ele fala assim, se o Senhor Deus for comigo, se o Senhor Deus cuidar de mim e me proteger nessa viagem, os irmãos estão pegando aqui, ó. Deus mostra isso para Jacó, Deus mostra o mundo, Deus fala, olha, você vai fazer diferença em várias nações, através da tua descendência que eu escolhi. E Jacó ele se limita a olhar para o próprio umbigo. Jacó ele se limita, se Deus for comigo, se Deus cuidar de mim. Muitas vezes a gente não consegue entender o propósito de Deus para a nossa vida porque a gente está muito ocupado construindo o nosso próprio reino. Ou a gente está muito preocupado mesmo, muito limitado pelas circunstâncias. Ou a gente não sabe, não entende quem nós somos em Cristo Jesus. É um problema de identidade. Às vezes, isso o Senhor tem me trazido à mente, sabe, à memória, sempre quando eu me sinto incapaz. É por isso que eu queria até passar essa sementinha para vocês. Sempre quando eu me sentia pequenininha, incapaz, comparando com tudo que estava ao meu redor, o Senhor trazia a minha memória. Lembra de quem você é em mim. Lembra de quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus Altíssimo. Você foi escolhido, lavado, remido pelo sangue precioso de Jesus. E Ele tem um propósito para a tua vida. E aí a gente começa a entender, a gente tem a coragem de olhar para o céu e falar, Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim.
Eu não quero viver os sonhos da minha maneira, mas eu quero ir além. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E essa sementinha aqui, cada uma dessas sementinhas, independente do tamanho, independente da forma, cada uma delas, por menor que seja, tem um potencial enorme dentro delas, né? De gerar uma vida, de se transformar numa árvore enorme, frondosa, com, não sei, eu não sei que semente que é essa aqui. Eu peguei tudo lá no quintal de onde eu estou morando. Outras eu peguei do geladeira, tipo a chia, a linhaça. Mas cada uma delas tem um porquê, uma coisa específica, né? Só que eu só vou descobrir qual que é o propósito delas, o motivo pelo qual ela foi criada, quando eu tiver a coragem de colocar ela na terra, enterrar ela lá. O que vai acontecer? Essa sementinha que vocês estão vendo aqui, ela vai ter que quebrar a casquinha, ela vai ter que morrer e ela vai viver aquilo que Deus proporcionou para ela. E é isso, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Eu queria orar pelos irmãos. E às vezes também, o que acontece? Voltando à semente. Às vezes, você fala assim, essa semente é muito bonita, eu vou deixar ela como se fosse você fazer um artesanato aqui, vou transformar num brinco, vou transformar num colar. Perdeu a utilidade? Não, estou usando como um brinco, como um colar, mas eu nunca vou descobrir o porquê, que árvore ela se tornaria, se eu transformar ela num colarzinho, numa peça de artesanato. E esse é o convite que eu queria fazer para os irmãos. Lembrando que cada um dos irmãos são vocacionados, né? Para aquilo que Deus tem para a sua vida, cada um de nós. Nós temos uma vocação, Deus deu dons, Deus deu talentos para cumprir um propósito específico nesse mundo. Mas a gente só vai descobrir isso se a gente entregar completamente a nossa vida no altar do Senhor. E eu queria, aqueles irmãos que sentem no coração esse desejo, sabe, de se colocar no altar do Senhor, por favor, fique em pé. Queria orar pelos irmãos. Tudo bem, tá certo. Por favor, irmãos, será que os irmãos poderiam vir aqui à frente? Para a gente poder orar? Quem tiver o desejo de se ajoelhar, fica à vontade. A gente está na casa do Pai. Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, toda glória. E diante do Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Deus sublime, Deus santo, Deus eterno, Deus de amor. Nos inclinamos a Ti, Senhor Deus, em adoração. Nos rendemos a Ti. Deus, não é perda de tempo colocarmos a nossa vida no Teu altar. Nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, sem medo daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, sem temor nenhum. Mas nós queremos vir a Ti, Senhor, como crianças que confiam no Pai, que descansa no Pai, que sabe de todas as coisas. No Pai que diz que tem tudo já desenhadinho. No Pai que diz, não se preocupe, meu filho, eu cuido de cada detalhe da sua vida. No Pai que diz, obrigada por confiar em mim. Eu sei dos desejos do teu coração. Como diz em Jeremias 29:11. E eu tenho planos de paz e não de mal, a fim de dar uma esperança e um futuro. Deus, nós confiamos em Ti. Eu não sei, Pai, quais são os dons e os talentos que o Senhor deu para os meus irmãos aqui.
Mas, Senhor, nessa manhã nós entregamos tudo no Teu altar, para a Tua honra e para a Tua glória. Aleluia. Deus, nós oramos contra toda dúvida, contra todo medo, contra todo temor que o inimigo tem colocado na mente dos meus irmãos. Não é perda de tempo colocar a nossa vida no Teu altar. Não é olhar para trás, não é perder tempo na Tua presença, mas é investir a nossa vida naquilo que o Senhor tem para nós. Deus, não somos nada, mas, Senhor, nós lembramos quem nós somos em Ti. Nós somos Teus filhos, filhos do Deus Altíssimo, comprados, regenerados pelo sangue precioso de Jesus. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Senhor, usa a nossa vida, nos capacita. Aonde o Senhor colocar os meus irmãos, Senhor, usa a vida deles de maneira maravilhosa, surpreendente. Derrama da Tua unção sobre a vida deles, Senhor Deus. Que sejam palavras de vida que saiam da boca deles, Senhor Deus. Que sejam palavras ungidas pelo Senhor. Que onde eles tocarem as mãos deles, Senhor Deus, sejam realmente as Tuas mãos tocando a vida das pessoas, trazendo cura. Pai amado, que eles entendam que a bênção que o Senhor dá para eles é para, na verdade, repartir. E o Senhor vai multiplicar. Oh Deus, santifica, limpa, usa os meus irmãos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. E quando as outras pessoas olharem para eles, eles vejam o Senhor na vida deles. Amém. Pai, é isso que nós Te pedimos. Senhor, nos dá a oportunidade de Te servir. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para poder Te servir. Não perder nenhuma oportunidade. Tira os nossos olhos do nosso próprio umbigo, do nosso próprio reino, e nos ajuda a olhar para o Teu reino. Oh Deus, obrigada, Senhor Deus, muito obrigada. E Pai, para aqueles que o Senhor tem separado especificamente para ir para as nações, Deus, confirma esse chamado. Tira toda dúvida e todo medo. Coloca pessoas para ministrarem nessas vidas. Coloca sonhos do Teu coração sobre essas vidas, Senhor Deus. E coloca o amor pelas nações, Senhor. Compartilha um pouquinho do Teu coração com eles, Pai, para que eles possam ter cada vez mais Teu direcionamento. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes do irmão voltar para o seu lugar, deixa eu comentar com os irmãos uma coisa. A irmã Esther esteve aqui, falou ao nosso coração sobre a questão da semente, que somos nas mãos de Deus e que Deus quer que o nosso destino espiritual seja concretizado. Uma palavra para os irmãos. Ela, no finalzinho da oração dela, ela orou a respeito daqueles que se sentem com o chamado para as nações, que Deus possa orientar você. A nossa igreja tem departamento de missões e evangelismo. Então procure o irmão Anderson, diretor do nosso departamento e todo. Fique aqui para os irmãos verem o irmão Anderson. Procure o irmão Anderson, procure o departamento para que Deus possa direcionar o irmão, ajudar no direcionamento. Nós temos a escola de missões, temos o departamento e você pode procurá-los, porque sobre uma grande multidão, Deus vai continuar falando ao seu coração. E então venha, peça a Deus direcionamento para aquilo que o Senhor tem a lhe dar. Amém? Eu estou vendo homens, mulheres, meninos, meninas, jovens, adolescentes. Isso é bom, porque Deus quer usar cada um de nós e Deus quer nos direcionar. E eu sei, olhando para os irmãos, que Deus já tem te usado muitos nas áreas em que os irmãos estão. Porque quando se diz ir para as nações, inclui a nossa terrinha, inclui onde nós estamos. Porque é assim que no livro de Atos nós aprendemos os 3 ciclos: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde você está. Você já pode começar. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar encerrando o culto desta manhã. E eu quero dizer para você que a nossa igreja usa uma metodologia de entrega da oferta missionária muito peculiar. É por meio da oferta missionária de fé. Boa parte da igreja contribui,
mas ainda uma parte não contribui para a oferta missionária de fé. No seu envelope de contribuições, há lá um espaço que diz oferta missionária de fé. Torne-se um participante desta oferta, para que nós possamos continuar mantendo os nossos missionários e enviar outros, e trabalhar de uma maneira específica, por meio da nossa oferta missionária de fé, nos nossos campos missionários e também no nosso evangelismo ao redor de nós. Amém? Vamos todos ficar de pé. A irmã Esther fica aqui ao lado do irmão Anderson. Depois a irmã Esther e a pastora Ivete irão à porta despedir a congregação. Nós vamos orar agora. Você foi abençoado? Eu fui. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida da irmã Esther, por aquilo que o Senhor tem chamado e comissionado e mostrado e revelado a tua vontade, para que a semente que ela é possa produzir muitos outros frutos. E nós a abençoamos com graça, com saúde, com recursos, com visão alargada e com esse jeito tão peculiar e bonito dela, ela possa cativar outros para Cristo Jesus. Sabemos, Senhor, que a Índia é um lugar difícil da evangelização. Difícil sim, mas jamais impossível. Porque o Senhor que nos chama, nos torna conquistadores e transformadores de nações. Por isso, esses que têm alvoroçado o mundo hão de chegar na Índia também. E se lá existem 300 milhões de falsos deuses, Índia se dobrará àquele que é único, digno de romper o selo, de abrir o livro, e todo joelho, inclusive dos indianos, se dobrará e declarará: Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, o Altíssimo, o único verdadeiro, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o lírio dos vales, aquele que era, que é e que há de ser, o único que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, quantos aqui na frente nesta manhã foram tocados por esta maneira de pregar o Evangelho, cativou o coração, foram impactados, que possam, Senhor, ter o seu chamado confirmado individualmente em cada coração. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pela vida de cada irmão e irmã que está aqui. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor seja sobre a vida de Esther nesta manhã, sobre a vida do Departamento de Evangelismo e de Missões de nossa igreja, todas as suas implicações e missionários a eles ligados, e por este Israel de Deus pela terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz. Deus abençoe. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e
nuvem de glória. Tu és santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo, em sua coxa uma espada afiada. Está vestido com um manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo, santo, santo.